Hoje vamos fazer uma oração poderosa guiada pelo Salmo 41, versículos de 1 a 3. Esse salmo é maravilhoso para nossas vidas. A recompensa espiritual de ajudar os necessitados, proteção, cura e livramento divino. Você sabia que cada vez que você estende a mão a quem precisa, você está tocando o coração de Deus? O que muitos não percebem é que a Bíblia revela promessas poderosas reservadas àqueles que agem com misericórdia. No Salmo 41, o 1 ao 3, está escrito: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, o assiste no leito da enfermidade. Este vídeo vai abrir seus olhos para uma verdade muitas vezes esquecida. Quem planta misericórdia, colhe livramento sobrenatural. Quando você ajuda alguém aflito, Deus se levanta para te proteger nos momentos mais críticos da sua vida. Ele não apenas te guarda, Ele te visita pessoalmente na enfermidade, cura as feridas da alma e envia anjos em seu favor. Essa é uma mensagem para quem deseja viver uma fé prática, profunda e recompensada. Uma reflexão para quem entende que generosidade é muito mais do que um gesto. É uma semente espiritual que ativa milagres. Prepare seu coração. Essa palavra vai transformar sua visão sobre o cuidado com o próximo e te levar para um novo nível de comunhão com Deus. Assista até o final e compartilhe com alguém que precisa entender que Deus honra os que têm um coração misericordioso. Tem pessoas que vivem passando por livramentos e nem percebem que a causa não está no que fizeram por si mesmas, mas no que fizeram pelos outros. Deus observa o coração que se move por compaixão e guarda em segredo recompensas que só são liberadas no dia da dor. A maioria não entende por que certas pessoas continuam de pé, mesmo em meio ao caos, porque a enfermidade não destrói, porque o dia mal chega, mas não consome. E a resposta está nas Escrituras. Está em atitudes silenciosas que ninguém aplaude, mas que os céus registram com exatidão. Você talvez nunca tenha parado para pensar que aquela vez em que ajudou alguém sem esperar nada em troca foi um investimento no mundo espiritual. Que aquela compra de mercado entregue a quem passava fome foi mais do que um gesto de bondade. Foi um clamor mudo que Deus ouviu. Que aquela visita ao enfermo, aquela palavra que impediu alguém de desistir, aquele tempo gasto ouvindo quem não tinha voz, tudo isso gerou uma colheita invisível. E quando o dia do mal chegar, como diz o Salmo 41, Deus mesmo vai se levantar para te guardar. Não se trata de troca, mas de aliança. Aquele que acode ao necessitado é chamado de bem-aventurado. E isso não é um elogio, é uma promessa. Porque enquanto o mundo gira buscando proteção em contratos, segurança em alarmes, garantias em seguros, Deus oferece uma proteção superior. Ele diz que quem se compadece será livrado, será assistido no leito da enfermidade, será preservado quando tudo desmoronar. Essa promessa não é coletiva, é pessoal. É para os que agem com misericórdia quando ninguém está olhando. Essa é uma chave esquecida por muitos. Ajudar os outros é visto como opção, como extra, como algo que se faz quando sobra tempo, recursos ou disposição. Mas para Deus, a compaixão é fundamento. É reflexo direto da essência dele. O que você faz pelos pequenos, Deus considera como feito a ele. E é exatamente por isso que a recompensa não vem da pessoa ajudada. Ela vem do céu. Porque o necessitado pode até não ter como retribuir, mas Deus tem. E Ele faz isso do jeito que só Ele sabe fazer. Com livramentos que ninguém explica, com curas que a medicina não garante, com paz que o mundo não pode dar. Existe um silêncio espiritual poderoso ao redor de quem vive ajudando. É como se os céus formassem uma barreira ao redor da casa, da saúde, da mente dessa pessoa. Porque Deus se compromete com os que têm compaixão. Ele os assiste. Ele os visita. Ele os guarda em momentos em que todos desistem. E o mais bonito é que essa proteção não depende da quantidade do que se dá, mas da intenção com que se faz. Às vezes, uma atitude simples feita com o coração certo libera mais cobertura do que grandes ações feitas por vaidade. O mundo está carente de pessoas assim. E é por isso que quando Deus encontra uma, Ele cobre, Ele marca,
Ele cerca de livramentos, porque sabe que aquela vida é resposta para outras. E ele não permite que a resposta seja destruída. Ele guarda para que continue sendo canal, para que continue semeando, para que continue carregando a natureza dele num mundo onde a indiferença se tornou norma. Essa é a hora de olhar para a sua vida e refletir. Quantas vezes você já foi resposta na dor de alguém? Quantas vezes sua ajuda silenciosa se tornou o motivo de alguém continuar? Você talvez não lembre, mas Deus lembra de cada uma. E se você está vivendo um tempo difícil agora, talvez essa seja a hora em que Ele vai liberar sobre você tudo aquilo que foi plantado em silêncio. O socorro virá. Não por causa do desespero, mas por causa da semente. Existem livramentos que você não verá, apenas viverá. Situações que não farão sentido, diagnósticos que serão revertidos, decisões que mudarão de rumo de forma repentina. E tudo isso não será obra do acaso, mas fruto de um princípio espiritual ativado sem que você sequer perceba. O Salmo 41 revela isso com precisão. Quem acode ao necessitado é protegido pelo próprio Deus. Mas essa proteção não acontece apenas de forma visível. Ela atua no invisível, em esferas onde seus olhos não alcançam, mas a intercessão silenciosa do céu está em operação. Quando você ajuda alguém, você está se posicionando ao lado de Deus, porque o coração de Deus sempre esteve do lado dos fracos, dos esquecidos, dos aflitos. E não há como se alinhar ao coração dele sem receber uma porção da presença dele. É por isso que o versículo diz que o Senhor protege, preserva a vida e o faz feliz na terra. A felicidade aqui não é circunstancial, é espiritual. Não é ausência de problemas, é paz no meio do caos. É presença de Deus em meio às crises. Porque quem vive com o coração voltado para o próximo já está vivendo em sintonia com o céu. O grande segredo que poucos conhecem é que a generosidade não é apenas um ato social. Ela é uma arma espiritual. Toda vez que você age com compaixão, você move os céus. E o inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta endurecer o coração dos justos. Tenta distrair com preocupações, com ofensas, com frieza. Porque ele sabe que, se você parar de socorrer o necessitado, ele poderá tocar nas brechas que ficaram. Mas se você permanece praticando a justiça, mesmo em dias difíceis, sua casa permanece guardada, sua alma permanece firme e sua saúde espiritual se torna blindada. O texto diz que o Senhor assiste no leito da enfermidade. Isso significa que, mesmo no momento de fraqueza, quando você estiver vulnerável, quando sua carne falhar, Deus não vai te abandonar. Ele estará lá. E não apenas como observador, mas como cuidador. O versículo diz que ele afofa a cama. Isso é mais do que cura, é intimidade. É a presença que se debruça ao lado de quem já se debruçou em favor de outros. É a resposta celestial a uma vida que foi resposta para outros em momentos de dor. Você pode nunca ter ouvido isso antes, mas é real. Existem coberturas espirituais que são construídas ao longo de uma vida de misericórdia. Existem cercas invisíveis erguidas ao redor da sua família por causa de decisões que você tomou em silêncio. Aquela ajuda que você deu e esqueceu, Deus não esqueceu. Aquela vez que você cedeu sem ter muito, Deus anotou. E hoje, talvez sem saber, você está colhendo proteção por algo que plantou anos atrás. Por isso, jamais subestime o poder de uma atitude compassiva. Ela é registrada onde realmente importa. E ela te posiciona em um lugar onde o mal não tem autorização para tocar. Você pode até passar pela luta, mas não será destruído. Você pode até enfrentar a enfermidade, mas será assistido. Você pode até ser atacado, mas não será entregue nas mãos dos inimigos. Porque há uma cobertura invisível cercando quem vive para aliviar a dor dos outros. Esse é o tipo de recompensa que o mundo não entende. Porque não vem com aplausos, não aparece em números, não vira manchete. Mas é real e é eterna. E se você tem vivido dessa forma, com o coração sensível ao sofrimento do próximo, então pode ter certeza, Deus está com você. E quando Ele está,
O que era motivo de queda se transforma em testemunho. O que era ataque se transforma em livramento. E o que era enfermidade se torna experiência com a presença. Uma das maiores tragédias espirituais da nossa geração é transformar a compaixão em marketing e o socorro em autopromoção. O valor do que você faz pelos outros não está no quanto você mostra, mas no quanto você move o coração de Deus. A Escritura diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, porque o céu não responde a gestos expostos, mas a intenções puras. E o Salmo 41 deixa claro que quem acode ao necessitado é bem-aventurado, não porque é visto pelos homens, mas porque é lembrado por Deus. Essa lembrança não é emocional, é funcional. Deus guarda os que socorrem, Deus protege os que se importam, Deus visita os que visitam. Mas isso não se trata de merecimento, se trata de aliança. É como se cada ato de misericórdia criasse um rastro espiritual que conduz a presença de Deus até o seu endereço. Aquele que você alimentou, mesmo em silêncio. Aquele que você ouviu quando ninguém parava para escutar. Aquele que você ajudou enquanto ainda enfrentava suas próprias guerras. Cada um deles se tornou um testemunho silencioso diante de Deus. E no dia do mal, esses testemunhos se tornam clamor. Não o clamor do necessitado, mas o clamor da justiça divina que responde aos justos. É por isso que a recompensa é espiritual. Porque quando chega a tempestade, você não entra em pânico, você percebe que algo te sustenta. Quando chega a enfermidade, há paz que não se explica. Quando o inimigo se levanta, ele encontra resistência que você não sabia que existia. E tudo isso acontece porque você construiu, tijolo por tijolo, uma casa de misericórdia ao longo do tempo. E Deus nunca deixa uma casa assim desprotegida. Talvez você esteja passando por uma estação em que parece que tudo está contra você. Você olha para dentro e não vê forças. Olha para fora e não vê saída. E mesmo assim, algo dentro de você continua de pé. Há uma voz interna que não se cala, uma paz que persiste, uma fé que não morre. Isso não é sua força. Isso é a colheita espiritual daquilo que você semeou quando ninguém estava vendo. Deus está lembrando do que você fez quando você mesmo esqueceu. Ele está honrando aquilo que você ofereceu quando não tinha muito. Ele está cuidando da sua casa agora porque você já cuidou de outras. A misericórdia é uma das linguagens mais poderosas do reino. Ela desarma o inimigo. Ela atrai a graça. Ela quebra cadeias. Jesus mesmo disse: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia." Isso não é teoria, é estrutura do céu. E quem se alinha a essa estrutura permanece em pé quando todos caem. Porque o bem que você fez, Deus transforma em proteção. A bondade que você semeou, Deus transforma em socorro. A compaixão que você praticou, Deus transforma em cuidado pessoal. Você pode estar no leito da enfermidade, mas se um dia você afofou o leito de alguém com oração, com presença, com atitude, Deus vai afofar o seu. Ele vai entrar onde ninguém pode entrar. Ele vai tocar onde ninguém pode tocar. Ele vai aliviar dores que ninguém vê. E não será porque você pediu, mas porque Ele lembra. Porque Ele viu. Porque Ele reconhece os que se pareciam com Ele quando estenderam a mão. Essa é uma das maiores promessas do Salmo 41. O Senhor não apenas cura, Ele assiste. Ele não apenas protege, Ele visita. Ele não apenas livra, Ele honra. E se você está aqui ouvindo isso agora, talvez seja porque Ele está prestes a liberar sobre você aquilo que está retido há muito tempo. E a chave para isso não está no quanto você ora, mas no quanto você ama, no quanto você serve, no quanto você já se doou mesmo cansado, porque essa é a linguagem do céu. E quem fala essa língua é sempre ouvido. Existe uma unção que só repousa sobre quem vive para servir. E não se trata de servir no púlpito, no altar ou nas grandes plataformas. É sobre servir no cotidiano, no silêncio, na escassez, na sensibilidade de parar para olhar para quem o mundo não vê. Há uma glória oculta na vida daqueles que se compadecem. E o Salmo 41 nos revela que essa glória se manifesta de forma prática. Livramento no dia do mal, preservação de vida,
Visitação divina no momento da enfermidade. Isso não é uma promessa distante. É uma recompensa concreta para quem age com coração quebrantado diante da dor do outro. Deus honra quem se parece com Ele. E não há nada que revele mais a essência do Pai do que a misericórdia. Ele não é atraído pela performance, mas pela verdade. Não se move pelo barulho, mas pela compaixão. Por isso, quem vive socorrendo, mesmo sem ser visto, está rodeado de uma presença que o protege onde ninguém mais conseguiria. E é exatamente esse tipo de pessoa que o céu guarda como um tesouro precioso. Não porque são perfeitos, mas porque carregam dentro de si a marca do amor prático. Porque escolheram aliviar dores em vez de acumular vitórias. Quando você socorre alguém, você está tocando em algo sagrado. Está movimentando o reino espiritual em favor do outro, mas sem saber, também em favor de si mesmo. O mundo chama de caridade, de empatia, de humanismo. Mas para Deus, isso é semente de proteção. É como se cada ato de misericórdia fosse um escudo forjado no invisível. E esse escudo, mais cedo ou mais tarde, vai se levantar entre você e o mal. Porque o que você plantou com compaixão, Deus vai colher em forma de defesa. Talvez você nunca tenha conectado as batalhas que não chegaram até você com o bem que você já fez a alguém. Mas a verdade é que muitas guerras foram vencidas antes mesmo de começarem. Porque a sua vida é guardada por uma aliança com o céu. Uma aliança firmada no dia em que você decidiu ser resposta para alguém. E é por isso que, mesmo nos dias em que tudo parece apertado, quando o recurso falta, quando a saúde balança, quando a alma cansa, você ainda sente que tem algo segurando tudo por dentro. Essa força não vem de você. Vem da fidelidade de Deus com aqueles que têm um coração semelhante ao dele. O versículo diz que o Senhor o faz feliz na terra. Isso desmonta a ideia de que a recompensa é só eterna. Deus cuida dos que ajudam os outros aqui e agora. Ele faz questão de mostrar que vale a pena amar, servir, se compadecer. Ele coloca uma alegria que não se explica, uma paz que não depende de estabilidade, uma segurança que não está no que se tem, mas em quem se tem. E esse fazer feliz é uma das provas mais puras de que a presença dele é a maior herança para os que escolheram ser socorro. O mundo está cada vez mais acelerado, cada vez mais centrado em si mesmo, cada vez mais cego para a dor do outro. Mas o céu ainda procura por aqueles que interrompem a correria para aliviar a carga de alguém. E esses, mesmo sem saber, estão construindo uma fortaleza espiritual ao redor de si. Não com tijolos, mas com atos. Não com gritos, mas com lágrimas. Não com fama, mas com presença. E o Deus que vê em secreto continua recompensando em público. Continua levantando no dia da enfermidade. Continua afastando o mal que se aproxima. Continua preservando os que se tornam abrigo para outros. Se hoje você está atravessando um vale, lembre-se, Deus assiste quem sempre assistiu os outros. Ele vai afofar a sua cama. Vai te sustentar com a mesma mão que você usou para sustentar alguém um dia. Vai te curar com a mesma graça que um dia te fez parar para cuidar da dor de alguém. Porque o céu não esquece o bem praticado em silêncio. E a recompensa sempre vem. Às vezes, em forma de livramento. Às vezes, em forma de restauração. Mas sempre como resposta de um Deus que não falha. A vida é marcada por ciclos, e em cada ciclo, Deus observa o que você planta, não para te punir, mas para te proteger. Ele conhece os momentos em que você negou ajuda por medo de não ter o suficiente, assim como conhece os dias em que, mesmo com pouco, você dividiu. Deus não espera perfeição. Ele busca disposição. E quando encontra alguém que se entrega ao serviço do próximo, mesmo em meio às suas próprias limitações, ele marca essa pessoa com o selo da sua fidelidade. O Salmo 41 revela isso com clareza. Há uma visitação de Deus para os que se compadecem. E essa visita não é religiosa, não é formal. É íntima. É Deus vindo pessoalmente afofar a cama de quem adoece, de quem sofre, de quem já aliviou tantas dores. Esse é o tipo de recompensa que foge da lógica humana. Porque o mundo ensina que quem dá, perde. Mas o reino ensina que quem dá, planta. O sistema diz que você precisa acumular para ser seguro. Deus diz que quem reparte é guardado.
E é por isso que tantos que vivem socorrendo os outros permanecem firmes enquanto outros caem. Não é porque são mais fortes, mas porque são cobertos. Eles vivem debaixo de um tipo de graça que não se compra, não se pede, mas se ativa por meio do amor prático. Você precisa entender que a compaixão é uma estratégia espiritual. O diabo não teme apenas oração, ele teme a prática do amor. Porque ele sabe que uma vida que se doa se torna intocável. E é por isso que ele tenta endurecer o seu coração, tenta te tornar indiferente, tenta te convencer de que ninguém merece ajuda, que todos abusam da bondade, que não vale a pena se importar. Mas essas são mentiras construídas para roubar sua colheita. Porque enquanto você crê nessas mentiras, você deixa de plantar o que vai te proteger no futuro. O texto diz que o Senhor não entrega o justo à descrição dos seus inimigos. Ou seja, há um limite que o mal não pode ultrapassar. Ele pode até tentar, pode até cercar, mas não toca. E isso é resposta à misericórdia que você liberou em algum momento da sua jornada. Você pode não se lembrar mais, mas o céu lembra. E ele não apenas lembra, ele age em cima disso. Deus é justo, e a justiça dele não se manifesta apenas em juízo, mas em cuidado. Cuidar de quem cuidou dos outros é justiça. Livrar quem sempre livrou os aflitos é justiça. Sustentar quem sustentou mãos cansadas é justiça. Talvez você esteja aí agora sentindo que chegou ao limite, que ninguém entende a carga que você carrega, que ninguém vê o quanto você já se doou, o quanto você segurou o mundo dos outros enquanto o seu caía aos pedaços. Mas saiba, Deus viu, e Ele não permite que essa entrega passe despercebida. Ele está te cercando nesse momento, está te guardando mesmo que você não veja, está preparando livramentos que ainda não aconteceram, está antecipando milagres como forma de dizer: eu me lembro de quem você foi para o necessitado. Você precisa parar de olhar para a sua dor como se ela fosse o fim. Ela pode ser apenas o momento em que Deus vai transformar em colheita tudo aquilo que você semeou com lágrimas. Ele vai trazer honra para quem serviu em silêncio. Vai liberar cura para quem cuidou de tantos e esqueceu de si. Vai entregar restauração onde você achava que não havia mais saída. E tudo isso será resposta à vida que você escolheu viver. Ser misericordioso é caminhar como Cristo. E quem anda como Ele é defendido por Ele. Não importa o que digam, não importa o que se levante, não importa a intensidade da tempestade. Deus já decretou: você será assistido, você será protegido, você será lembrado. Porque quem vive aliviando dores jamais ficará sem resposta. O coração de Deus pulsa com intensidade quando encontra alguém disposto a estender a mão. Não por obrigação, mas por convicção. Porque quem entende que ajudar o necessitado é mais do que uma virtude, é um estilo de vida, passa a viver sob um ambiente de milagres. A fé, por si só, já move montanhas. Mas a fé que age em favor do outro move o céu com força ainda maior. E é exatamente isso que muitos ainda não compreenderam: que o socorro que você oferece se transforma em livramento que você recebe, que a cura que você busca pode ser ativada pela cura que você semeia, que a proteção que você tanto ora já está se formando à sua volta, porque você decidiu ser proteção para alguém quando ninguém mais quis. O Salmo 41 é uma chave que abre o entendimento espiritual para um princípio eterno. Ele mostra que não se trata apenas de ajudar, mas de viver de forma alinhada com a justiça do céu. E essa justiça não é punitiva, é restauradora. Ela devolve, ela recompensa, ela assiste, ela age no tempo certo. Quando diz que o Senhor preserva a vida, significa que existem ameaças que nem chegam a se concretizar, que o mal que se aproxima não encontra brecha, que o que era para ser tragédia se torna testemunho. E tudo isso é ativado por uma postura constante de misericórdia. É importante entender que o mundo espiritual se move por princípios. E um dos mais poderosos é o da intercessão prática. Você intercede quando ora, mas também quando age. Quando sai do seu caminho para aliviar o caminho do outro. Quando carrega a dor que não é sua, como se fosse. Quando se torna resposta para o clamor de alguém que ninguém mais ouve. Isso tem peso diante de Deus.
Isso tem som no céu. Isso tem cheiro de adoração. A fé verdadeira sempre se manifesta em atitudes. Ela não se esconde atrás de discursos. Ela se revela no toque, na presença, no cuidado. E quando Deus vê isso, Ele se manifesta, não apenas com bênçãos visíveis, mas com cercas invisíveis. Ele cerca a mente para que não enlouqueça. Cerca o corpo para que não adoeça sem propósito. Cerca o lar para que a destruição não tenha acesso. Tudo isso porque alguém, em algum momento, se importou com quem ninguém mais se importava. Você pode olhar ao redor e não ver reconhecimento. Pode ter sido esquecido por aqueles a quem ajudou. Pode ter sido mal interpretado, criticado, acusado de ingenuidade por ter se doado demais. Mas nada disso muda a equação do céu. Porque o que você fez, Deus viu. O que você ofereceu, Deus recebeu. E o que você suportou, Deus vai transformar em honra. Não precisa haver plateia. Basta haver verdade. Porque o que é feito no oculto, o Pai recompensa no tempo dele. Esse tipo de recompensa não se limita a livramentos. Ela se estende à alegria de viver. Deus promete felicidade sobre a terra para quem socorre o necessitado. Isso significa que mesmo quando tudo ao redor for instável, haverá estabilidade dentro de você. Mesmo quando não houver garantias humanas, haverá segurança espiritual. Isso é felicidade que o dinheiro não compra. Paz que não depende de conquistas. Presença que não se retira. E quando vierem os dias maus, porque eles virão, você não será pego de surpresa. Você estará cercado, estará protegido, estará fortalecido. Porque existe uma memória espiritual do que você já fez. E Deus é fiel para responder cada uma dessas sementes com graça, com sustento, com livramento, com vida. Ele estará com você no quarto escuro, na madrugada solitária, no leito da enfermidade. Não para observar, mas para afofar a cama, para acalmar a alma, para restaurar o corpo. Tudo o que você precisa fazer agora é permanecer firme, continuar semeando mesmo quando não há aplausos, continuar servindo mesmo quando não há reconhecimento, continuar amando mesmo quando o mundo se tornar frio. Porque a justiça do céu não falha, e o Deus que recompensou aqueles que vieram antes de você também vai te recompensar. Ele já está agindo. E o que ele prometeu no Salmo 41 não é simbólico, é real, é seu, e vai se cumprir. Quando você entende que a misericórdia é uma semente, sua maneira de enxergar a dor do outro muda completamente. Você para de ajudar esperando reconhecimento. Você deixa de servir buscando retorno imediato e passa a viver sob o princípio da obediência silenciosa, aquela que não exige plateia, que não cobra aplauso, mas que move os céus de forma poderosa. Esse é o segredo revelado no Salmo 41. O justo que acode o necessitado não é apenas admirado por Deus. Ele é protegido, visitado, sustentado, guardado e abençoado de forma sobrenatural. Não é sobre fazer o bem para receber algo em troca. É sobre fazer o bem porque você já foi alcançado pela graça. É sobre entender que sua vida é um canal, não um depósito. Deus não te abençoa para você acumular. Ele te abençoa para você transbordar. E toda vez que você transborda em direção a alguém necessitado, você está ativando princípios que te cercarão no tempo da escassez. Você está construindo, sem saber, uma base espiritual sólida o bastante para suportar ventos, doenças, traições, perdas e adversidades. O texto diz que o Senhor assiste o justo no leito da enfermidade. Isso é profundo. Significa que há um acompanhamento espiritual contínuo, que quando o corpo falha, a presença de Deus permanece, que quando a cama se torna o lugar do cansaço, do isolamento e da dor, o próprio Deus entra nesse espaço e traz conforto. Ele não terceiriza esse cuidado. Ele não envia apenas anjos. Ele entra, ele afofa, ele restaura. Porque essa é a recompensa daquele que foi refúgio para o outro. Se você já se sentiu abandonado no meio da dor, saiba que o céu nunca deixou de te observar. E não apenas observar, mas agir. Você pode não ter visto no tempo em que esperava. Pode não ter sentido no momento em que mais precisou.
Mas a fidelidade de Deus não depende da sua percepção. Ela é constante. Ela é fundamentada em promessas como a do Salmo 41. E quando Deus promete algo, Ele não negocia, Ele cumpre. No tempo dele, da forma dele, mas cumpre. Muitos vivem hoje ansiosos por proteção, por cura, por livramentos, mas ignoram os caminhos espirituais que ativam essas bênçãos. Querem a recompensa sem a obediência. Querem a cobertura sem se tornarem cobertura para ninguém. Mas o reino funciona de outra forma. Quem planta misericórdia, colhe livramento. Quem planta generosidade, colhe proteção. Quem planta empatia, colhe restauração. E o inverso também é verdadeiro. Quem fecha os olhos para a dor do outro, fecha as portas para o socorro no dia da própria dor. Por isso, essa palavra vem como um chamado à ação. Não apenas para você se sentir confortado, mas para você despertar. Despertar para uma vida intencional. Para um amor que não é teoria. Para uma fé que toca, que move, que transforma o dia de alguém. Porque talvez o milagre que você espera já está na estrada, vindo na direção da colheita que você semeou em lágrimas, em silêncio, em obediência. E quando esse milagre chegar, você vai entender que Deus nunca esqueceu. Ele viu tudo, cada gesto, cada ajuda, cada semente. E se hoje você ainda não colheu, não desanime. Continue semeando. Continue sendo resposta. Continue sendo canal. Porque o Deus que te chamou para ajudar é o mesmo que te ajuda. O Deus que te move a socorrer é o mesmo que te socorre. E quando ninguém mais estiver por perto, Ele estará, afofando sua cama, renovando suas forças, abrindo caminhos onde você só via muros, porque Ele honra os que se parecem com Ele. E você se parece com Ele quando ama, quando serve, quando se entrega. Chegou o momento de transformar tudo o que foi revelado nesta palavra em uma prática espiritual viva. Não apenas ouvir, mas responder. Não apenas compreender, mas agir com fé. A oração que faremos agora não é uma repetição religiosa. É uma convocação do céu. Uma ativação do sobrenatural. Uma invocação direta ao Deus que prometeu no Salmo 41 visitar, proteger, livrar e curar aqueles que socorrem os necessitados. Antes de orar, alinhe seu coração. Lembre-se de cada momento em que você se doou sem esperar retorno, de cada lágrima que enxugou, de cada vez que dividiu o pouco, de cada vez que escolheu amar quando era mais fácil virar as costas. Esses momentos não foram esquecidos. Eles foram semeados no altar. E agora você vai colher respostas. Senhor, Deus eterno e fiel, Pai das misericórdias e refúgio seguro dos aflitos. Hoje eu me coloco diante de Ti com um coração quebrantado, não apenas como quem pede, mas como quem reconhece que já recebeu. Recebi a honra de servir, de amar, de ajudar. E sei que Tu vês cada gesto que foi feito por amor ao próximo. Tu conheces as vezes que, mesmo sem forças, estendi a mão. Que mesmo sem recursos, compartilhei o que tinha. Que mesmo cansado, fui abrigo para quem precisava. E agora, ó Deus, eu clamo pelas Tuas promessas. Tu disseste que aquele que acode o necessitado será livrado no dia do mal. Então livra-me, Senhor. Livra minha casa, livra meus filhos. Livra minha mente da ansiedade, meu corpo das enfermidades, minha alma da angústia. Tu disseste que protegerias, que preservarias a vida, que não entregarias à descrição dos inimigos. Então coloca muros invisíveis ao meu redor. Toca onde ninguém mais pode tocar. Repreende o mal, corta as setas, dissipa as trevas. Tu disseste que assistes no leito da enfermidade. Então assiste agora, Senhor, cada pessoa que está deitada, enfraquecida, em tratamento, sem esperança. Afofa a cama do Teu servo, coloca bálsamo onde há dor, derrama o Teu poder sobre cada célula, sobre cada órgão, sobre cada diagnóstico. Que haja cura, que haja restauração, que haja uma visitação gloriosa do Teu Espírito. Eu clamo, Pai, não porque mereço, mas porque confio, porque me apoio na Tua fidelidade, porque creio que cada ato de misericórdia gerou um memorial no céu, e é nesse memorial que me sustento hoje. Que a minha casa seja um lugar de paz, não de medo. Que meu caminho seja guiado pela Tua mão, não pelo caos do mundo.
Que minha mente seja governada pela tua voz, não pelas vozes da dúvida. E eu oro também por força para continuar, porque não quero parar de ser canal. Não quero endurecer. Não quero viver centrado em mim. Derrama sobre mim um novo ânimo, um novo amor, uma nova sensibilidade. Que eu continue enxergando o necessitado como tu enxergas. Que eu continue sendo resposta, mesmo sem reconhecimento. Que eu permaneça firme, mesmo sem aplausos, porque sei que a recompensa vem de ti. A ti eu dou a glória, Senhor, pela proteção que já me cercou, mesmo quando eu não percebi, pela cura que já começou, mesmo que ainda não tenha se manifestado, pelo livramento que já está sendo preparado, e pela alegria que vai invadir minha vida, como prova de que o Senhor honra os que honram o próximo. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu recebo. Em nome de Jesus, eu declaro. Estou cercado. Estou guardado. Estou sendo visitado pelo próprio Deus. Se essa palavra falou com você de maneira profunda, então você já entendeu que Deus não desperdiça sementes. Tudo o que você já fez, tudo o que você já ofertou, cada gesto de amor, cada socorro liberado para quem precisava, tudo isso está registrado diante do trono. Mas agora é hora de dar um próximo passo, porque o que Deus te entregou aqui não é apenas para consolar, é para ativar. Ele está te chamando para um posicionamento mais alto, mais firme, mais alinhado com os céus. Por isso, se você deseja viver uma transformação real, se quer aprender a aplicar os princípios da palavra de forma prática e estratégica na sua vida, para ativar proteção espiritual, cura interior e um verdadeiro ciclo de restauração sobre a sua casa, chegou o momento de avançar. E eu quero te convidar agora a entrar em um ambiente onde isso é possível. Estou falando de um lugar preparado com direcionamento, oração guiada e revelação da palavra para quem não quer mais viver à mercê do caos. Clique agora no link que está na descrição e conheça a nossa mentoria espiritual. Lá você vai mergulhar em uma jornada que te tira do raso da fé e te posiciona no centro da vontade de Deus. É direcionamento para quem está cansado de caminhar sozinho. É alicerce para quem quer blindar a mente e o coração. É transformação para quem deseja ser instrumento nas mãos de Deus, com sabedoria, visão e força renovada. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Porque aqui, toda semana, você recebe palavra viva, oração com propósito e conteúdos que edificam. Ative o sino das notificações. Deixe seu comentário dizendo, eu recebo essa palavra. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir o que o céu liberou hoje. Não deixe para depois. Deus já está se movendo. E o próximo passo é seu. Ele quer te levar além. Mas só continua quem decide responder. E você, vai responder?